Bem-vindos ao primeiro Agna Walks. Vai lá brincar, vai, Bigão. Bora, moleque. Esse é o Agna Walks, um novo projeto aqui na Agna, em que a gente vai sair para conversar, trocar ideia com as pessoas sobre branding, sobre marcas, sobre comunicação, esse lado tão importante das empresas, mas a gente faz nesse lugar super gostoso, super tranquilo, logo depois de dar uma caminhada, depois de ativar algumas partes do cérebro que a gente faz só quando a gente sai na rua e vê o mundo. Esse é o primeiro, é o piloto, espero que vocês gostem, a gente está muito animado para bater esse papo. Percebemos que ficar sentado no nosso escritório olhando para uma tela do computador não ia nos deixar mais criativos, ficar 3 horas no Pinterest também não. Olhamos pela janela e vimos que a gente tinha tanta coisa para ver na rua, tantas maneiras de se inspirar, pessoas para ver, vidas para imaginar. E acho que essa iniciativa é um pouco disso, é essa tentativa de se desconectar para se reconectar. E depois de uma caminhadinha, vamos sentar e bater um papo sobre o que nos interessa. Eu e o Henrique, a gente estava caminhando por aqui, esses dias a gente foi para Rancho Queimado, e aí a gente começou a conversar sobre a importância, né, de uma marca ou a desimportância de uma marca. Uhum. A gente começou a pensar, cara, se tu tá aqui no meio do mato, lá no ET de Varginha, não tem nada, tem uma padaria lá para tu comprar um pão de manhã e é a única que todo mundo vai. Qual é a necessidade de tu ter um branding nesse contexto? Considerando o branding como uma ferramenta, né, de diferenciação, de comunicação entre marcas. Sim, a gente começou a discutir porque o branding ele tem a capacidade de melhorar o relacionamento que tu tem com os teus clientes, né? Mas quando tu tem monopólio, não necessariamente precisa, é um diferencial, tu ter um relacionamento mais próximo ou mais, enfim. Porque o relacionamento ele já é único, né? Ele já é o único único. relacionamento que tem. Então é o que tem, as E pessoas aí, vão consumir disso, né? E aí eu acho que é onde entra a ideia de que nem todo mundo vai precisar de um branding e tá tudo bem. E branding não é para todos. Uhum. Porque se tu é a única padaria do meio do mato lá do ET de Varginha, tu não tem concorrência. Se eu precisar de um pão, eu só tenho essa opção, esse lugar para comprar um pão. E sendo assim, a tua marca, o teu nome se tornam menos importantes. O que mais importa é a tua presença e provavelmente a qualidade do teu produto. Sim. Agora, por outro lado, quando tu é o único no mercado, tu pode aproveitar esse momento para criar esse relacionamento mais profundo e duradouro com os teus clientes. E quando surgir algum concorrente, que é quase que inevitável que isso aconteça, a gente precisa garantir que essa marca vai continuar desempenhando bem. Então, ter uma marca que se relaciona bem com as pessoas, que vai ser bem vista, que vai ser lembrada, que vai ser vista como referência, não só é como uma necessidade, porque é inevitável que outro concorrente venha e tome espaço, do que é, enfim, quase que necessário. Eu acho que acreditar que uma marca vai ter esse monopólio por muito tempo é ser muito ingênuo. Uhum. Porque hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com o avanço do mundo como um todo, é impossível uma marca ela se manter única e ser a única naquele local por muito tempo. Em algum momento, com certeza, vai chegar uma segunda marca que vai concorrer com ela. E quando ela chegar, se ela já chegar super bem, talvez ela vai ser vista como a novidade. Uhum. O interessante, o novo, o legal, e vai destruir todo aquele legado, toda aquela história que tu já construiu até ali, né, com aquele público. Enquanto que se tu tivesse trabalhado as duas frentes nesse tempo, né, tanto a frente da fidelização quanto do branding, talvez você seria escolhido como a preferência ainda assim, pelo motivo oposto da inovação. Então, por ser tradição, por ser aquele que eu vou lá desde sempre. Então, é um assunto complexo, acho que ele dá bastante pano para a manga, porque eu sempre fui dessa opinião de que realmente nem todo mundo precisa de um branding. Muitas pessoas me mandam, acho para ti também,
umas marcas que vêm por aí e falam tipo assim, nossa, olha que horrível, eu precisava de uma marca nova, pô, eles podiam contratar vocês. E algumas vezes, né, dependendo da intimidade que eu tenho com a pessoa, eu falo assim, cara, na verdade não precisavam contratar a gente, não, tipo, essa marca não precisava da gente, enquanto muitas outras com certeza precisam, né? Sim. Porque o trabalho de branding, ele não é um trabalho trivial, né? Ele tem um investimento que a gente sabe que nem todas as empresas conseguem trabalhar o branding como o branding mesmo. Muitas trabalham identidade visual, trabalham um design legal, interessante, né? Bonito, mas não necessariamente um formato de relacionamento com os clientes, um formato de estratégia, verbal. de posicionamento, de todo aquele combo que a gente sabe que faz com que uma marca seja melhor vista, né? Então isso leva tempo, leva investimento e nem todo mundo tem isso como uma prioridade número 1. Mas isso passa a ser uma prioridade quando? Bom, eu acho que a necessidade surge realmente a partir do momento em que alguém está se comunicando melhor do que tu. Então, existe a necessidade estética, que eu acho que é a primeira coisa que as pessoas pensam quando pensam em branding. Então, preciso de uma logo bonita, preciso me comunicar e, tipo, ser melhor visto. E existe a necessidade de ser entendido como você quer ser entendido. Sim. E aí eu acho onde, tipo, o branding entra realmente como um diferencial que vai trazer esse impacto. Porque a partir do momento em que tu não está conseguindo passar a mensagem que tu quer, não necessariamente esteticamente, também verbalmente, o branding é uma grande ferramenta para mudar isso. Eu acredito que é uma forma assim de tu formatar como as pessoas vão falar de ti, né? O branding, ele tem essa capacidade de fazer com que as pessoas entendam, às vezes intuitivamente, às vezes de uma forma assim que elas nem conseguem explicar o porquê. Isso é bem interessante, né? Por que as pessoas enxergam que o McDonald's é uma empresa feliz, que a Coca-Cola traz felicidade. E tem várias ativações de marca que eles fazem para isso, mas nem sempre isso é palpável para a maioria das pessoas, né? São trabalhos clássicos de ativação de marca que fazem, elas serem valorizadas e principalmente conhecidas pelo que elas são, né? Muito mais do que valorização financeira no agora, em questão de ação, a gente está falando de impacto cultural, né? Marcar uma geração por conta do uso de certas marcas, de certos modos de estilo de vida e tudo mais. Uma outra coisa que eu estava pensando aqui é que eu escuto muito falar de empresas que querem ser referência no mercado. Então, uma contabilidade, eu quero ser referência, ser conhecido como a empresa referência no estado, na região. E às vezes nem necessariamente a maior. Eu acho que depois da pandemia, muitas empresas se reduziram ao essencial, a uma capacidade mais reduzida. Elas não querem ser as maiores, elas querem ser as melhores, as que trazem mais resultados. E serem referência também enquanto marca nesse sentido. E aí, uma coisa muito importante, qualidade é uma coisa facilmente copiada hoje em dia. Ou alcançável também, né? A qualidade, a alta qualidade, hoje se existem tecnologias e maneiras de vender produtos de alta qualidade. Sim. E tu falar que a tua marca ela é diferente das outras porque ela tem qualidade, tipo, basicamente tu não tá falando nada sobre ti. Sim. Porque muitas marcas têm qualidade e hoje em dia isso já não é mais um diferencial. Isso se tornou, pelo menos na minha visão, um patamar do básico, do mínimo para tu começar a vender alguma coisa. Eu tenho que garantir que esse meu produto tem qualidade e aí eu parto daí. Sim. Às vezes atendimento personalizado também hoje em dia é facilmente replicado, né? Basta tu fazer um cliente oculto, tu ir num cliente, num concorrente, entender como ele atende e aí replicar para o teu próprio negócio. Então, assim, é facilmente copiado também. A parte de localização geográfico hoje, depois da pandemia, né? Foi muito superado isso. Foi muito superado, então a gente trabalha com empresas de todo o país, tem muitas outras empresas que conseguem atender. É claro que tem algumas limitações de entrega geográficos ali, mas assim, hoje em dia está muito mais fácil chegar longe, né?
E é o que sobra. A gente vai extraindo, pô, eu consigo copiar qualidade, eu consigo copiar custo, consigo copiar serviço, eu consigo copiar atendimento. O que a gente consegue extrair daí? Sobra a marca, né? Disso tudo. Podem ter milhões de fast foods, mas a hegemonia que o McDonald's criou em cima da marca, ela é única. E assim, o McDonald's, para mim, pessoalmente, nem de perto, a melhor hamburgueria, a melhor, tipo, lanche que tem. Para mim, inclusive, tipo, entre as grandes, é um dos piores. Mas assim, a hegemonia de marca faz com que isso seja pouco. Um outro exemplo que caracteriza muito bem isso é a eterna batalha Pepsi-Coca-Cola, né? Então a Coca-Cola, ela é a primeira, está em primeiro, basicamente sempre esteve. As pessoas dizem preferir Coca-Cola, já foram feitos vários testes que botam ali sem rótulo para as pessoas provarem, não falam o que é. No geral, as pessoas que dizem preferir Coca acabam preferindo o gosto da Pepsi. Então, existe ali uma inconsistência, porque eu acho que a marca ela diz muito sobre a tua preferência. Sim. E aí, qual que foi a estratégia da Pepsi depois de muito tentar bater e desbancar a Coca-Cola? Eles se assumiram segundo lugar. Então, até o icônico, pode ser Pepsi, Sim. foram eles falando, não tem Coca, pode ser a Pepsi. E tudo bem a gente ser sempre a tua segunda opção, mas então que a gente seja a segunda. Então, se a gente não está em primeiro lugar, mas em segundo a gente vai estar. Sim. Então, eu acho que a qualidade, eles fazem testes e tentam disputar qual que é melhor, qual que é mais gostoso, Sim. qual que é mais saboroso. Tudo isso pode ser feito, o atendimento, o marketing, a propaganda, mas o jeito que tu se comunica é o que vai te deixar único. E esse pode ser Pepsi, eu acho que surgiu quando a gente era criança, pré-adolescente, e até hoje todo mundo lembra. Até hoje tu vai numa churrascaria e tu fala, eu quero uma Coca, e o moço fala, não tem, daí a gente sempre fala, pode ser Pepsi, todo mundo solta uma risadinha. Então ficou um negócio tão icônico que pronto, a marca se estabeleceu bem dentro disso, se assumiu o segundo lugar e tá bem com isso. E consegue chegar longe, chegar na sua posição de destaque, porque ser o segundo lugar de um mercado altamente concorrido é algo louvável, né? Não é algo trivial, tipo, tudo bem, as pessoas querem ser a referência, querem ser a número 1, mas... Cara... Apesar de que eu já desbancaria a Pepsi para terceiro, porque em primeiro lugar vem a purezinha, em segundo lugar vem a coquinha. O que fica de tudo isso, né, que, pô, pode ser copiado, pode ser mudado e as pessoas, enfim, vão se acostumar com a mudança depois, é a marca, né? A marca que fica, questão de relacionamento. E claro, tem várias formas de tu estar o tempo todo reafirmando que a tua marca é a melhor marca do mercado, né? A gente trabalha muito isso com os nossos clientes que trabalham questão de continuidade, porque um trabalho de branding ele é contínuo, né? Pelo próprio nome, por assim dizer. Então. E também quando tu, né, pensa assim, se todas as marcas que a gente for trabalhar, a gente for falar que aquela é a melhor do mercado, eu acredito que nossos clientes são, tá? Os melhores. Mas se para todos eles a nossa estratégia for, a gente é o melhor e é isso que a gente precisa falar. Imagina todas as empresas do mundo falando que é a melhor, o que acontece? Parece que nenhuma é a melhor. Sim. Porque vira uma briga pelo melhor. Agora, se a tua estratégia for evidenciar o que você tem de melhor, Sim. por que o seu melhor é bom, o que tem de interessante no seu melhor que os outros não têm, aí sim a gente está falando de um jogo. Sim. Aí sim a gente está falando de concorrência, de se destacar, porque falar que é o melhor por falar que é o melhor é todo mundo falar que o arquétipo é o do governante, é todo mundo querer se colocar como número 1, e talvez essa não seja a melhor estratégia. Eu acho que o número 1, ele vem como consequência de um trabalho bem feito. Não sei se as marcas número 1, elas falaram, eu quero ser a número 1 e traçaram uma estratégia para isso. Eu acho que elas pensaram, eu quero ser o que ninguém nunca fez antes. Sim. Eu quero fazer algo, uma ideia que eu tive, que eu nunca vi. Isso te torna número 1. Sim. Se tornar inevitavelmente reconhecido, né? Por aquilo que tu quer ser. Pelo aquilo que tu fez, ou que tu falou. E no final de contas, não é um trabalho pontual, né? Que vai fazer isso. Eu acho que isso é importante, assim, a gente... Fala muito que o branding, os nossos projetos de branding na Asna tem início, meio e fim, porque em questão de serviço de modelo faz sentido, né? A gente pensar nessa marca como
um posicionamento quanto visual, enquanto experiência do cliente, né, nos pontos, nos canais que o cliente vai ter relacionamento. A gente tem uma entrega, mas Sim. o branding não acaba ali. Não acaba ali. Não deveria, pelo menos. A gente vê muita marca nascendo muito bonita e depois perdendo um pouco a forma, né? Ou nem só estética, né? A gente constrói todo um posicionamento verbal e manter essa comunicação é importantíssimo para que aquela mensagem seja passada com efetividade. Com efetividade. Porque eu acho que tem um risco muito grande aí de tu falar algo que tu não é. Isso é perigoso, né? Tu se sustentar por pouco tempo na narrativa porque pode achar que não está funcionando. E branding tem, tipo, por conta de todas as entregas, de todo o potencial de comunicação rápido que ele tem objetivos a curto prazo muito claros, né? Então, tu consegue escalar mais vendas, tu consegue ter decisões mais assertivas em nível gerencial, em nível tático, né? De decisões estratégicas para tua empresa para fazer a marca ser mais bem vista. Mas, por outro lado, tem questões, tem mensagens que vão ressoar com as pessoas e levam tempo para elas serem educadas, para elas serem... para elas entenderem, né, a chavinha virar de que realmente aquela marca é aquilo que ela está querendo passar. Tá? E se a gente for tentar, né, resumir esse papo de hoje, eu acho que a gente tem aqui 3 grandes frentes que a gente abordou. A primeira, nem toda marca precisa de um branding. Ou precisa. Mas vai ser inevitável, né? Em algum momento, se você quiser sair de onde você está, dessa zona de conforto, se quiser se destacar, você vai precisar de algum trabalho nesse sentido. Segundo tópico que a gente abordou, qualidade. Essas coisas podem ser copiadas, o que não pode ser copiado é a sua mensagem, o seu posicionamento, que é a sua personalidade. Sua Da marca. mesma forma que uma pessoa não copia a personalidade de outra. Sim. Cada um tem a sua por conta de vivências e construções. E o terceiro ponto que a gente abordou, o que a gente sempre bate na tecla, que o branding é um processo contínuo. Então ele está sempre se desenvolvendo, ele tem uma base, aquela base ela não muda, ela é sólida, ela tem uma raiz, né? Ela pode se adaptar, pode sofrer revoluções, mas ela surge dali. Sim. E como ela vai se manter e se comunicar é como eu falei da pessoa, né? Então uma pessoa ela tem uma personalidade, ela pode fazer terapia, pode mudar um hábito ou outro, pode, vou buscar ser uma pessoa menos, sei lá, menos ciumenta. Ela vai mudando alguns traços da personalidade, mas é tudo uma construção que vai sendo feita, né? E é uma vivência. E o branding é a mesma coisa, é ver a marca como uma pessoa que tem essa personalidade própria, que não é a do empreendedor, que não é a do dono da empresa, e que isso precisa ser construído com consistência e repetição mesmo. Esse foi o nosso Aginal Walks, apesar de estarmos sentados, já fizemos nossa caminhada, batemos nosso papinho, e agora não tem relógio. Vamos lá! 7h50, 10 minutinhos para a gente chegar ali no nosso escritório e sentar na frente do computador e agora ir trabalhar com o cérebro muito mais oxigenado, com muito mais ideias e muito mais criatividade. Espero que tenham gostado e comentem aqui o que vocês esperam ver no próximo Aginal Walks, quem que pode ser o nosso convidado de honra. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada, Henrique. Foi muito bom conversar Foi um com você. prazer.